Deputada, comparado com outros países, a mídia no Brasil ela é mais ou menos regulamentada? Ela não tem regulamentação nenhuma, Lincoln. As normas legais estão superadas. São de 1962, o Código Brasileiro de Telecomunicação, o capítulo da Constituição de 88, que avançou, trouxe contribuições importantes em relação a isso, e até hoje os seus artigos não foram regulamentados. Não existe nenhuma regulação em relação a nada. Por exemplo, as regras de outorga são um absurdo. Se renovam essas concessões de 15 em 15 anos para a televisão, de 10 em 10 anos para a rádio, e sequer se consegue fazer uma audiência pública para se verificar se os compromissos de um contrato que foi feito com o governo, com o Estado, estão sendo cumpridos. E isso não se consegue, porque há uma enorme resistência, sobretudo na comissão onde essas questões são tratadas, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. A sua composição ela é feita com a participação de parlamentares que têm interesses diretos nessa questão, que são concessionários de rádio e TV, quando não estão representando os interesses da grande mídia. Portanto, o Brasil está atrasado em relação a essa questão. Está na hora de se resolver de uma vez por todas. E não venham argumentar que se está querendo coibir a liberdade de expressão. Ninguém pagou mais pela liberdade de expressão desse país do que essas forças de esquerda, democráticas, progressistas, defendem esse tema, seja nos partidos, seja nos movimentos, seja na sociedade de um modo geral. Pois é, deputada Luísa Erundina, eu acho que muito se confunde por alguns veículos essa regulação com a chamada censura. De que forma essa regulação pode ser feita sem ferir os direitos de divulgação da informação dos veículos de comunicação? Olha, Daniela, é muito simples. Um dos artigos da Constituição de 88, do capítulo 5º, estabelece, por exemplo, a regionalização da programação, a produção independente, o envolvimento das comunidades locais na definição das questões estratégicas, como programação, como conteúdo informativo, como conteúdo de cultura e educação. É nesse sentido que se está querendo ouvir a sociedade. Isso não é absolutamente nenhum privilégio, nem muito menos um atentado à liberdade de expressão, ou seja, censura, até porque esse serviço das comunicações e da informação, é um patrimônio público. Essas concessões são feitas pelo Estado ou pelos governos em nome da sociedade. Os outros países todos, inclusive aqui a Argentina, já tem uma legislação recente, moderna, que já avançou muito em relação a isso e muito em função da necessidade da sociedade civil e do poder público ter um certo controle sobre esse serviço público. Senão ele fica à mercê dos concessionários, que não tem compromisso com o interesse público, né? Compromete certos direitos humanos, certos direitos sociais, com relação à mulher, com relação ao negro, com relação às minorias. Então está na hora do Brasil se colocar num patamar de modernidade que outros países, inclusive aqui do subcontinente, já chegaram a esse patamar, e no Brasil existe esse preconceito, essa resistência, essa falta de vontade de se regular minimamente algo que é estratégico, além de ser um serviço público. A quem interessa essa lei da selva, essa falta de regras mais claras, deputada? Exatamente, são os que detêm essas concessões e essas outorgas. E quase não, são concessões, renovações automáticas. A cada 15 anos para a televisão ou cada 10 anos para a rádio, já se fazem essas renovações sem nenhuma exigência por parte do Estado. E já se fizeram 3 renovações. Então já tem ocorre uma omissão do Estado. Agora então, renovaram mais 15 anos. E para as rádios já tem 25 anos, já renovaram mais 10 anos.
Então, é algo absolutamente inaceitável e está na hora de se corrigir essa distorção. Nos falta um órgão de regulação, deputado? E Sem que natureza deve ter esse órgão? É preciso um Conselho Nacional de Comunicação, porque o que existe, Lincoln, e que foi criado pela Constituição de 88, e que é um conselho que não tem, é apenas um órgão assessor do Congresso, um órgão de estudos, de pareceres e de contribuição à construção da política de comunicação, e mesmo esse mecanismo está obsoleto. Não é só isso, ele está desativado, porque o Congresso não se reúne para eleger os novos conselheiros. Isso é um absurdo. Imagina a necessidade que não foi atendida até hoje de uma instância com representação do Estado, do governo, da sociedade civil, dos próprios empresários da mídia, para que essas decisões sejam tomadas democraticamente, colegiadamente, de forma transparente. Então, é preciso que esses mecanismos sejam criados e tenham uma estrutura descentralizada, como tem as outras políticas. Pensemos, por exemplo, a saúde. A saúde tem conselhos municipais, estaduais, nacional, são conselhos paritários, onde se decidem as questões estratégicas da política de saúde. É preciso se fazer o mesmo em relação à política de comunicação. E a autorregulamentação, que setores da mídia, principalmente do jornalismo, começam a dizer que seria a solução para essa necessidade de regulação? Que autorregulação? Que solução? Eles se regularem a si mesmos? Eles fiscalizarem a si mesmos? Eles se acertarem a si mesmos? Isso não existe em país do mundo nenhum. Tudo bem, eles já têm uma autorregulação, mas absolutamente não é isso que se pretende e que atenderá ao interesse público, que é o controle público, é a participação da sociedade civil nos aspectos que envolvem a política de comunicação social no país. Nós já fizemos a primeira Conferência Nacional de Comunicação e foi fruto de uma luta de 3 anos, de pressão da sociedade civil, para que o governo de então convocasse essa conferência, e que foi um verdadeiro sucesso. E os empresários, a sua maioria, se recusou a participar daquele espaço democrático de discussão sobre a política de comunicação. A Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação, que eu coordeno, nós convidamos os empresários para integrar essa Frente Parlamentar. Eles se recusam, porque eles não querem se envolver em decisões que podem afetá-los. E eles não querem se submeter ao interesse público, ao controle público, à participação da sociedade civil naquilo que lhe interessa mais diretamente. A sociedade tem que cobrar mais então, né, deputada? Porque se o Estado é omisso e os deputados não querem participar... Essa cobrança e esse protagonismo que a sociedade civil organizada exercitou quando da pressão para que se realizasse a conferência, a própria realização da conferência, que foi mitigada pelas exigências, pelas limitações que os poucos empresários que participaram dela impuseram para poder eles participarem. E como a gente entendeu, as entidades que coordenaram esse processo entendiam que era importante que os empresários estivessem presentes, tiveram que ceder a muitas dessas exigências. E, apesar disso, se conseguiu fazer uma grande conferência, que foi um marco na história das comunicações sociais em nosso país. Sem dúvida, foi uma discussão muito qualificada, tive presente. Sem dúvida nenhuma, com mais de 1.600 delegados do país inteiro, precedida de conferências estaduais e municipais, numa discussão qualificada e, sem dúvida nenhuma, produziu mais de 600 propostas que hoje estão servindo de base ao governo, que se dedica a construir um novo marco regulatório
das comunicações sociais no Brasil. Deputada, que tipo de regra é mais urgente do Brasil? Regras, por exemplo, quanto à propriedade, como existem nos Estados Unidos, o país que é considerado o país mais liberal do mundo, e que tem regras muito rígidas sobre a propriedade, por exemplo, impedindo que alguém tenha jornais e rádios, Exato. televisões e jornais. A chamada propriedade cruzada. A chamada propriedade cruzada. Ou são regras mais do cotidiano, do desenvolvimento do jornalismo, como, por exemplo, o direito de resposta, que hoje nós não temos regulamentado. O que é mais urgente? As regras de outorga de concessão, Violino, é preciso rever essas regras, rever o prazo de vigência dessas concessões. 15 anos é muito tempo, 10 anos para a rádio é muito tempo. Nós estamos numa verdadeira revolução tecnológica no campo das comunicações, a convergência tecnológica, o sistema digital, as plataformas, né, convergentes, é uma grande revolução e nós estamos com um marco regulatório de quase 50 anos. Faltam 2 anos para o Código Brasileiro de Telecomunicações completar 50 anos. A televisão ainda era preto e branco, né? Grande parte dos meios de comunicação que existem hoje. A televisão ainda era preto e branco quando a nossa lei foi feita, né? Sem dúvida. Como é que se pode sobreviver ou subsistir com esse marco legal? É inadmissível. E isso é bom para quem detém essas outorgas, porque fazem do jeito que entendem, não querem dar satisfação a ninguém, alegam que é censura. Absolutamente, isso é insuportável, inaceitável, e está na hora de se resolver isso. Agora, deputada, como promover o debate? Porque, assim, a sociedade, para cobrar, como a Daniele Popov colocou, ela precisa conhecer o problema. Como ela vai conhecer o problema se os principais meios de comunicação não promovem o debate? Ou seja, como promover esse debate que está interditado, que ocorre de maneira tão incipiente, inclusive aqui dentro do parlamento? Olha, Lincoln, se nós formos depender desses concessionários de mídia, eu nem chamaria de dono, nós não somos donos, não. Eles foram selecionados em concorrências públicas, é uma concessão pública, eles não são donos absolutamente. E a sociedade, ela é muito ágil, mais ágil do que a gente imagina. Elas já estão criando em seus estados os conselhos estaduais de comunicação social. Apesar da má vontade da maioria dos governadores, eles já estão criando, já estão pressionando as assembleias legislativas. As assembleias legislativas já estão criando esses conselhos. Então, é impressionante a agilidade, a prontidão e a capacidade da sociedade civil organizada de exatamente responder a essa necessidade de presença dela nesse debate. E eles avançam, e eles entendem. Eles são capazes de dominar, inclusive, questões mais complexas de tecnologia, etc., sobretudo com as redes sociais. O debate se dá hoje exatamente nas redes sociais, onde a sociedade, o cidadão comum, se capacita, se habilita e exercita a sua cidadania, opinando, criticando, pressionando. É uma verdadeira revolução que não se quer aceitar e incorporar ao momento em nosso país da questão das comunicações sociais. Deputada, voltando um pouco ao debate sobre um conselho, que a senhora citou, o único conselho que existe, só existe na letra, só existe no papel, que é o Conselho de Comunicação Auxiliar ao Congresso, ele tem uma formatação atual pela lei que o regulamenta, que dá pouco poder a ele, e aí a gente acaba não sentindo falta com ele instalado ou não instalado. Só que um exemplo de órgão auxiliar do Congresso é o TCU, o Tribunal de Contas da União, que tem muito poder, porque cuida de um outro bem público que é o dinheiro público, mas as informações, os bens culturais e principalmente o espectro por onde transitam as ondas eletromagnéticas que carregam o sinal de rádio e TV também são bem público. Não seria o caso de re-regulamentar o Conselho de Comunicação e dar para ele poderes tão grandes ou proporcionalmente grandes como tem o TCU? Olha, Lincoln, nós já tentamos fazer isso. Eu estou há mais de 12 anos na Comissão Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Já tive a oportunidade, inclusive, de relatar propostas de mudança desse conselho, a mudança de sua composição, que está desatualizada,
as suas prerrogativas, para lhe conferir realmente poder real. Não se consegue. Nem sequer a presidência do Senado, de forma absolutamente omissa, não convoca a reunião do Congresso para o Congresso eleger os novos conselheiros. Os seus mandatos já caducaram, né, já venceram. E esse Conselho, mesmo mitigado em suas prerrogativas, ele está desativado. Quer ver? A lei que criou a EBC, que tem o Conselho Curador, estabelece essa lei que as decisões do Conselho Curador, prestando contas, inclusive, daquilo que acontece ou que deve ser resolvido pela EBC, deveria ser submetida ao Conselho de Comunicação Social, que é uma função importante, legal. E isso não está acontecendo, apesar da EBC estar funcionando, o Conselho Curador está funcionando, produzindo relatórios. Agora mesmo termina, né, o primeiro mandato da EBC. Esse conselho poderia estar apreciando e examinando esses relatórios do Conselho Curador, e não existe, ele não existe, está desativado. Que você souber, se você quiser saber, e seus ouvintes, eu já recorri, inclusive, ao Ministério Público. Eu já encaminhei várias demandas ao Senado, já promovi várias audiências públicas na Comissão de Ciência e Tecnologia e nada. O Senado não responde. Eu resolvi ao Ministério Público Federal há mais de um ano, que também não respondeu até hora, para que pudesse estar cobrando o Senado pelo cumprimento de uma disposição legal, de uma determinação constitucional. É um absurdo. É alguma coisa que ou a sociedade toma nas suas mãos a condução dessa questão, ou nós vamos ficar num patamar de século XX, quando nós estamos próximo ao século XXII, do ponto de vista da revolução tecnológica nos meios de comunicação. Para concluir muito rapidamente, deputada, a senhora tem esperança de que a discussão sobre regulação da mídia, que já começa a acontecer, principalmente na Europa, principalmente no Reino Unido, por conta desses recentes escândalos, influenciem de alguma maneira a discussão no Brasil? Com certeza, porque a repercussão, né, nas redes sociais, na mídia alternativa, hoje está contaminando a opinião pública no mundo inteiro. Então, hoje é diferente. E se imagina poder manter essa situação desse conselho aí do Senado por muito tempo, está-se muito enganado, porque a sociedade vai passar por cima disso e vai criar outros mecanismos que resolvam esse impasse ou supra esse vazio que existe na sociedade brasileira do ponto de vista da política de comunicação. O próprio Ministério das Comunicações precisa se reestruturar. Ele tem que descentralizar a gestão da política de comunicação. A Anatel, por sua vez, absolutamente não resolve aquilo que deveria resolver do ponto de vista fiscalizatório. Então, tem muita coisa para se resolver e começa-se a discutir, pelo menos, e isso se deve a quê? A primeira conferência de comunicação, agora a existência dessa frente parlamentar liberdade de expressão e direito à comunicação. Os partidos políticos, como agora o Congresso do PT, né, pauta essa questão, delibera sobre ela. Então ninguém vai segurar esse processo.